Eu estava esperando chegar. Na verdade, se vocês puderem chamar a Tawane estava aqui, ela até tinha ido embora já. Mas tudo bem, vamos lá. Juro que vai ser breve hoje. Juro que hoje vai ser breve. Espera aí, que eu acho que está chegando uma colega aí. Só um minutinho, pessoal. Emilene, você está me ouvindo, Emilene? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom, então. Por fim, acabou chegando mais alunos. Então, eu vou, depois que eu encerrar a aula com eles, a gente bate um papo, tá bom? Ah, Beleza? tá bom. Então Eu tá. entrei aqui, só para explicar, eu entrei aqui no celular, porque eu estou reiniciando minha internet aqui, assim que conseguir, eu entro definitivo no Feito. notebook. Combinado. Então tá jóia. Bom, vamos lá então, pessoal. Se vocês puderem chamar então a Tawane, que a Tawane estava aqui, estava só ela, e aí ela falou se não podia gravar a aula e assistir depois. Eu falei, só vai ficar eu e você, tudo bem. Aí vocês puderem chamar ela, falar que tem alguém aí, vai ser legal. Tá. Então tá bom. Então vamos lá então. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Vamos lá então para a nossa aula. Hoje, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma recapitulação muito rápida sobre o conteúdo das aulas, porque hoje eu vou destinar a noite para fazer a avaliação, tá bom? Então, como é que vai ser essa avaliação, Flávio? Vai ser da mesma forma que a gente fez anterior. Tanto que já está disponível lá no Moodle a avaliação de administração e depois a avaliação de empreendedorismo, tá? Então, qual é que é a minha ideia? Minha ideia é fazer uma recapitulação rapidinha aqui das últimas duas aulas de administração e de empreendedorismo. Na verdade, eu vou fazer das últimas 4, tá? Fazer uma revisão muito rápida, tá bom? E aí a gente encerra a aula e aí vocês ficam com a noite livre para estar realizando essa avaliação que está lá no Moodle e vocês têm uma semana para responder ela, tá? Então, ela vai ficar disponível para vocês até quarta-feira da semana que vem, até a meia-noite e 59, tá bom? Até às 11, às 23h59. Combinado? Então, na verdade, eu acho que eu mencionei alguma coisa assim na aula passada, mas eu também não tenho certeza. Mas é tranquilo, tá? É só você pegar o conteúdo das aulas anteriores e você responde ela sem problema nenhum, tá? Fica tranquilo, beleza? Então vamos lá, então? Pelo que me lembro, não mencionou, né? Mas faz parte aí do contexto, tá bom? Mas fica tranquilo, não é nada cabeludo, não, tá? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês, então, para a gente começar, para não ficar muito atrasado, que a gente já está super atrasado hoje, tá? Então, deixa eu... Fica de prova surpresa? Eu não costumo fazer prova surpresa, não, tá? É que nesse cenário aqui de pandemia, como a gente não está tendo muito contato, fica difícil mesmo de estar. Normalmente, quando a gente está em aula, eu nunca me esqueço. Bom, vamos lá, então. Então, eu vou até apresentar assim, tá? Para não ficar muito demorado. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Espera aí, deixa eu pegar aqui a caneta. Maravilha. Deixa eu colocar isso aqui de lado aqui. Ótimo. Agora sim. Então, vamos lá. Então, a ideia, né, é a gente falar um pouquinho, então, de forma bem rápida, sobre alguns assuntos que a gente já viu. Então, a gente já falou, né, sobre gestão financeira em um dos nossos encontros, e a gente falou sobre o risco, o fluxo de caixa projetado, a TMAT, quantificando uma boa estratégia e descobrindo o ROIC de uma empresa, né? Então, a gente já falou isso, e foi legal que quando a gente falou essa questão do risco e do retorno, a gente tentou estabelecer de uma forma simples, né, e não muito sofisticada, a relação entre o risco e o retorno quando se fala da questão financeira. Então, o que motiva, né, um investidor a ele correr mais risco, né? A gente falou, é a possibilidade de ter ganhos maiores. Então, quando a gente simulou lá que a gente teria
50 mil reais, ok? E aí a gente poderia fazer um investimento disso. A gente cogitou também algumas opções de investimento que a gente citou lá. Então, a gente tinha citado lá três questões apenas para ilustrar. A gente tinha falado pegar esses 50 mil, deixar ele aplicado na poupança, né? Tinha um segundo lá, a opção, que era aplicar ele na Bolsa de Valores, certo? E uma terceira opção, investir isso num negócio próprio. E aí a gente falou, né, dessa questão, a gente mencionou essas três opções. Então, a gente falou lá a poupança, né? Poupança, ok? A gente falou a Bovespa, né? Bovespa, ok? E a gente falou de um negócio próprio, né? A gente falou dessas três questões aqui e a gente analisou qual seria o melhor investimento do ponto de vista que eu tenho 50 mil ali que eu posso ter recebido de uma indenização trabalhista, de repente ganhei um prêmio numa loteria, enfim. Aí a gente deu esse exemplo aqui. A gente viu que, apesar da poupança ela ser um ótimo local para você colocar o dinheiro, porque você vai ter o dinheiro, quase que a disponibilidade dele imediata, né? Então, você coloca o dinheiro lá e você vai e saca na boca do caixa, é muito prático, mas praticamente a poupança ela é um mau investimento, né? Inclusive, hoje eu estava vendo alguns índices financeiros, saiu hoje, a poupança teve o pior desempenho dela nos últimos 30 anos, ou seja, quem está com dinheiro na poupança está perdendo dinheiro, certo? Está apenas guardando dinheiro lá, mas ela, de um certo ponto de vista, ela não está rendendo nada, pelo contrário, né? Ela está perdendo poder. Se você guardou dinheiro na poupança pensando em que ele fosse render, ele não está acontecendo isso, beleza? Uma outra opção que a gente citou, que era a Bolsa de Valores. A gente citou que se você for um investidor muito antenado, muito ligado nisso, você pode atingir até rendimentos de 25%, né? Só que isso é muito complicado, você tem que conhecer muito bem da Bolsa de Valores. Um investidor sem muito conhecimento consegue aí obter aí 10% de rendimento, tá? Lembrando que a Bolsa de Valores, ela não é imediato, então, dependendo, você pode ganhar rendimentos maiores que isso quando você pensa a longo prazo. Então, a gente falou também que, além da própria valorização do papel, né, da ação, você ainda pode ter o que a gente chama de dividendos, que são dinheiro que as empresas pagam para você deixar o dinheiro lá. Então, somando as duas coisas, você pode ter uma variação aí de 10 a 15% ao ano, tá? Aqui é ao ano, certo? Aqui também, ao ano, né? Ou, né, 15%. Aí depende da situação, depende da sorte, depende de como é que anda a economia, certo? Mas a Bolsa de Valores, você não consegue chegar lá agora e pegar o dinheiro. A bolsa está fechada. Você não consegue vender o papel agora. Você só vai conseguir vender o papel amanhã. Na poupança, não. Você pega seu cartão, você vai lá no caixa eletrônico e saca o dinheiro. O dinheiro está na Bovespa. Você, além de você vender o papel num dia útil, você tem ainda 2 dias para receber. Então, amanhã, como é quinta-feira, o dinheiro só vai cair na tua conta segunda-feira, tá? Então, perceba que, apesar de ser interessante o investimento, você tem que pensar que o dinheiro, você não pode precisar do dinheiro quase que imediatamente. Existe um delay aí, existe um time, tá bom? E a gente citou o outro investimento aqui, que seria, né, um negócio próprio, certo? O negócio próprio, a gente percebeu que a gente poderia ter ganhos de 50% até, né, 100%, ok? Isso quer dizer que aquele investimento lá de 50 mil, né, eu poderia ter a capacidade, inclusive, de dobrar ele. Só que a gente sabe também que esse dobrar aqui,
Ele não é da noite para o dia. Né? A gente viu que lá, quando a gente fez o fluxo de caixa projetado, a gente percebeu que o dinheiro não é quase que imediatamente. E praticamente todos os negócios, eles simplesmente geram uma certa lucratividade, ou seja, eles dão um retorno do dinheiro investido aproximadamente entre 1 ano e meio e 2 anos de vida. Né? O primeiro ano de uma empresa, de um negócio próprio, é o período mais crítico. Né? É o período mais crítico. E ele começa a se consolidar a partir do primeiro ano. E por que tem esses riscos? Porque a inexperiência do investidor, né? A inexperiência do empresário que está montando o negócio e o amadurecimento também dentro desse processo, tá? Então, a gente deu o exemplo lá de um carrinho de cachorrão, você não pode esperar que esse carrinho de cachorrão vai dar um rendimento que você espera já nos próximos 6 meses. Pelo contrário, você tem que esperar 1 ano, né? Para ele dar o lucro, para você tirar a sua remuneração e ainda dar um pouco mais. Então, existe um tempo. Mas, de fato, quando a gente viu que o negócio próprio, dos 3, ele é o mais rentável, tá? Ele é o mais rentável dentre os 3. A gente falou disso, a gente deixou isso lá bem claro lá. A gente viu isso, como é que é feito lá no fluxo de caixa, né? Outra coisa, a gente falou também da TMA e da TIR, né? Que está relacionada com aqui o fluxo de caixa, certo? Que é o retorno que o dinheiro vai nos dar. A gente falou um pouco aqui também de quantificar uma boa estratégia e a gente descobriu que o ROIC, né, é o valor agregado, né, ou seja, o valor que uma empresa, a capacidade, né, isso daqui é a capacidade que a empresa tem de gerar dinheiro. É a capacidade que ela tem de gerar dinheiro. Então, a gente deu, por exemplo, um exemplo das empresas de refrigerante e cerveja, né? Aqui é o valor agregado. Valor agregado. A gente pode... Opa! Espera aí. Espera aí que agora aqui eu baguncei tudo, né? Rabisquei demais. Então, aqui, ó, isso daqui é o valor agregado. Mais tarde. Agregado, certo? Ou seja, é a capacidade dela fazer dinheiro. A gente tinha dado exemplo de refrigerante. Refrigerante. O que faz? O que tem no refrigerante, basicamente? Água, né? Água, certo? Açúcar, né? Açúcar, né? Tem aqui o gás, né? O gás e tem um xarope. Um xarope. Quando você olha esses itens aqui e mais alguma coisa lá, corante e tal, são todos produtos baratos. Baratos, ok? São todos produtos baratos. E quando eu pego esses produtos baratos e eu consigo alavancar o preço dele, ou seja, eu estou agregando o valor, né? E como é que a gente agrega esse valor? Esse valor pode ser agregado pela marca, pode ser agregado porque uma pessoa influente está consumindo esse produto, e aí eu deduzo que esse produto tem um valor, tá? Porque o que é o valor agregado? Eu pego insumos baratos, né? Eu pego aqui, eu tenho as entradas, né? Existe aqui um processamento, certo? Que é a transformação do produto, né? A transformação. E aqui na saída, eu agrego valor, tá? Então, aqui eu tenho um produto barato, né? Eu tenho um produto barato e aqui eu tenho um produto caro, tá? Então, isso é o ROIC, tá ok? As empresas que mais conseguem fazer isso são as empresas. Um outro exemplo de empresas que fazem isso com muita maestria são as empresas, as elétricas, né? Do setor elétrico. Então, por exemplo, quando você vai na Bolsa de Valores e você acessa as ações das elétricas, elas são, por exemplo, as que mais pagam dividendos. Por quê?
porque elas conseguem agregar um valor. O que, que tem na entrada dela? Água. E a água é barato. Existe aqui uma transformação através de gravidade, vira lá uma turbina, né? Eu não sei direito como é que funciona, mas vira uma turbina lá que vira um dínamo e gera energia elétrica. E a energia elétrica é algo muito caro para nós, certo? Maravilha. Bom, então, esse daqui era aquela ideia, né, que a gente tinha falado sobre risco e retorno. Não vou passar tudo aqui, porque a ideia não é essa, tá bom? Então, a gente falou um pouco disso. Vamos seguir mais um aqui. Opa, aqui. Maravilha. A gente falou um pouco sobre a abertura de empresa, né? A gente falou que é importante estruturar o negócio, né? Ou seja, definir, né, o que se pretende. Existem alguns passos, né, para a gente realizar nesse processo de abertura, ou seja, identificar as oportunidades de negócio, entendeu? Ter informações, né? Aqui, papapá, questões trabalhistas, herança, né? Sócios, né? Abertura, né? Quais são os documentos, né? Uma ideia de abertura de empresa é a MEI, né? A gente viu que existe uma regulamentação para definir os critérios para se abrir uma MEI, não é qualquer, certo? Existe aqui algumas questões aqui que a gente apontou, né? E tinha que ter um faturamento anual de R$81 mil ao ano. Então, você tem que pegar esses 81 e dividir por 12, tá ok? Aí vai sair o faturamento que você tem que ter por mês, para você se enquadrar numa MEI, tá? Para você se enquadrar numa MEI, certo? E aí a gente tinha deixado uma atividade prática ali. Aqui, certo? Aí a gente tinha falado sobre gestão de qualidade, que era algo muito importante, né? A gente falou que a questão da qualidade, ela tem evoluído com o passar do tempo, né? Então isso aqui é muito importante. Tem evoluído com o passar do tempo. A gente até falou lá aquela questão do Henry Ford, né? Que quando ele oferecia lá os seus produtos, ele tinha uma frase lá que você podia escolher qualquer cor do carro dele, desde que fosse preto, a cor do carro. Quer dizer, ele não estava muito preocupado com essa qualidade. E aí a gente percebe que a qualidade, ao longo do tempo, ela foi saindo de um processo, vamos dizer assim, artesanal, né? Ela foi migrando de um processo que era meramente artesanal. A primeira situação aqui que a gente elenca é a questão da inspeção, né? Ou seja, eu olhava e eu não era muito preocupado com isso. E com o passar do tempo, isso foi gerando algumas questões, né? E hoje o controle de qualidade ele é visto como uma estratégia dentro da empresa. Então, aquela questão, né, de que você compra o produto e o produto nunca vai dar problema, né? Lembrei agora de uma empresa de motores, eu não me lembro agora qual era a fabricante, a montadora de veículos aqui no Brasil, que ela dava uma garantia de 5 anos no carro, né? E ela falava que ela acreditava tanto na qualidade dos veículos que ela dava 5 anos sabendo que o carro não ia dar problema, tá? Então, se isso é verdade ou não, eu já não sei, tá? Aí precisaria acompanhar, mas o fato é que a qualidade, hoje em dia, as empresas já olham ela como uma estratégia de negócio, tá ok? Então, é uma necessidade do consumidor quando a gente olha num mercado mais competitivo e globalizado, como é o que a gente está vivendo atualmente. Muito bem. E aí, a gente falou, né, no último encontro, mais recente, a gente falou sobre a gestão da comunicação e informação, né? Então, a gente viu por que é importante estabelecer um processo de comunicação dentro do ambiente empresarial. A gente falou de vários problemas que a comunicação pode gerar. O mais crítico deles é quando o colaborador não sabe o que tem que fazer e ele não sabe por quê. Porque ele não tem obrigação, quer dizer, não é que ele não tem obrigação de saber, mas se ele não foi passado para ele as orientações, como é que ele vai resolver o problema?
Ele não sabe, né? Ele está chegando na empresa, tá ok? Então, existe um processo na empresa, né? Um manual de conduta, uma integralização que a gente fala quando entra um colaborador novo, apresentar para ele a empresa, quais são as ideias, quais são os objetivos da empresa, para que ele entenda qual é o papel dele dentro desse cenário e ele possa ser um colaborador mais com mais qualidade, né? Um colaborador com mais visão do porquê que ele está ali, tá? A gente falou dessa importância. Se você não sabe o que você está fazendo na empresa, como é que você pode, inclusive, valorizar o seu próprio trabalho? Né? Então, você não se valoriza e automaticamente você não valoriza aquilo que você está fazendo. E se você não está dando valor pelo aquele processo ali, como é que você, inclusive, pode imprimir uma qualidade do produto? Né? Então, perceba que são questões que elas estão relacionadas, né? Estão alinhadas. Lembrando que o princípio da administração ela é feita por pessoas, ela é uma área é uma área da sociologia, né? Porque envolve pessoas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Belezinha, né? Então agora eu vou falar também de forma. O que você colocou aqui, João Vitor? Isso. Mas o ganho por produto, não entendi. João, o que você falou aqui? Quanto está valendo o quê? O CDI? É isso que você estava querendo? Ah, o CDL? O que é o CDL? Eu não lembro o que é CDL. Eu não lembro o que é CDL. Ah, CDI, ok. Então, o CDI, ele normalmente ele paga alguma coisa acima deixa eu ver, vamos ver aqui. Valor do CDI, não sei, nem sei, vamos ver. Eu não sei tudo não, tá? Calculadora de investimento, CDB, ó, tem uns caras aqui, ó, o DI não. CDI, como essa taxa influencia o investimento, qual o valor do CDI hoje? Aqui, ó, o valor do CDI tá aqui, ó. Então, nós estamos em outubro, tá? Isso daqui. O que você está falando é que existem algumas empresas que fazem os investimentos em CDI, certo? Então, deixa eu ver se eu acho aqui alguma empresa propaganda disso, ó. CDB 200% de CDI, Banco XP. Então, o que esse cara aqui está fazendo? Muito provavelmente, eles falam, ó, que se você investir numa aplicação deles, eles pagam taxa de rentabilidade, ó, 200% de CDI. O que ele está fazendo? Só que você tem que deixar esse dinheiro aqui, quanto mais tempo, maior é a rentabilidade dele, entendeu? Então, o CDI, se você tiver dinheiro parado na poupança, ele é melhor do que nada. Só que o CDI, você é como um CDB. Você vai lá, fala para o cara do banco, olha, tenho aqui, sei lá, 50 mil, vou investir esses 50 mil aqui num título, aqui num CDI. Aí o cara vai virar e vai falar, tá, quanto tempo você quer deixar o dinheiro parado aqui? Certo? Aí você vai falar, eu quero deixar 6 meses. Ele não vai pagar esses 200 aqui, entendeu? Esses 200 aqui tem a ver com o tempo. Então, provavelmente, aqui ele não está dizendo, né? Período que acompanha, aqui não está dizendo. Eu lembrava que tinha um banco que fazia isso. Banco Afins. Deixa eu ver aqui. Lembro que tinha aqui um banco que fazia, mostrava isso. Para você, Afins, investimento. Investimento. Deixa eu ver se esse aqui mostra. Ele falava quanto que você ia ganhar. Né? A partir de 100. Aqui não está mais mostrando. LCI, ó. LCI. Eles não falam mais. Tá tão complicado agora que eles não falam mais. Mas o fato é que quanto mais tempo você deixar o dinheiro,
maior vai ser a rentabilidade. Então, esses 200 aqui por cento, teria que ver direito, não estou com tempo agora para ler aqui, mas se você deixar 5 anos lá o dinheiro parado, você ganha 200%. E aí depende como é que vai estar a CDI lá, tá? Mas se você precisar do dinheiro a curto prazo, você vai retirar esse dinheiro e aí você perde. Aí você tem que pagar, inclusive, uma tributação e tal, tá? Mas sim, se você não tem perspectiva de usar o dinheiro a longo prazo, tanto o CDB como o CDI são ótimos, tá bom? Maravilha. Tem problema, Gustavo. Tudo bem? Vamos lá, então, falar um pouco de empreendedorismo agora? Deixa eu abrir aqui os slides para a gente falar rapidinho, para daí eu liberar vocês, para vocês poderem partir, deixar a noite livre para vocês fazerem a avaliação. Para quem chegou agora, fique tranquilo, a avaliação não vai matar ninguém, tá? É em cima disso aqui, tá? Quando a gente falou de inovação, a gente inclusive fez algumas questões aqui sobre o que é invenção e o que é inovação, né? E basicamente aqui outro que eu queria destacar é os tipos de inovação. Então a gente sabe que invenção é algo que parte do zero, certo? Então aqui é uma descoberta, tá? É até difícil a gente tentar hoje, eu pelo menos agora, eu não consigo imaginar o que seria uma invenção, tá? Porque é algo que não existe. E quando a gente olha, é até difícil olhar o que não existe. Muitas das coisas que nós vemos hoje, elas estão aqui, ó, né? Ou seja, ela é uma inovação. Ela pega uma coisa que já existe e modifica o comportamento, como ela é usada. Então, existe uma modificação aqui, né? Uma modificação no uso, né? Desse recurso. Então, por exemplo, eu falei para vocês de um exemplo, né? Eu tinha aqui uma televisão smart, né? Uma televisão smart e que ela ficou desatualizada. Então, aqueles programas de streaming, Netflix, Globoplay, Disney, não instalam mais nela. Aí o que eu fiz? Eu comprei lá um aparelhinho de streamer, né? Streamer, né? Chamado Fire TV, mas tem da Roku, tem da Xiaomi, e esse cara aqui você liga ele na TV, a sua TV, você passa a usar o sistema não da televisão, mas sim desse cara aqui. Então isso daqui não é uma invenção, isso aqui é uma inovação. Ele pegou apenas uma parte da TV aqui que interessava, que era o sistema operacional nela, conectei ele numa porta aqui, HDMI, certo? E agora eu direciono para essa porta HDMI como se tivesse um computadorzinho aqui que acessa para mim todos esses serviços de streamer, tá? Então perceba que isso não é invenção, isso é uma inovação. Pegou uma coisa que já tinha pronta, modificou. Então pegou uma parte, pegou uma das partes da televisão smart, tirou para fora, colocou no aparelhinho que você conecta em qualquer televisão, né? E isso é tão legal que quando a gente falou dos tipos de inovação, a gente pensou nos tipos de inovação mais possíveis. Esse momento que nós estamos aqui, inclusive, tendo aula de forma remota, ela é um tipo de inovação, tá? Ela não inventou, né? Nós não criamos a invenção da aula online, certo? Nós estamos se aproveitando da tecnologia do meio que, né, que nos proporciona, que é a internet, para a gente ministrar aula, ministrar um conhecimento, tá? Então perceba que não consigo imaginar, não consigo quantificar, mas eu tenho quase certeza que 99% das coisas hoje são todas inovação. Posso estar errado, devo estar, tá? Aqui tem um exemplo mais básico possível, né? De uma questão de inovação e invenção. Então, a gente pode pensar aqui que isso aqui é uma invenção, né? Lá na Idade Média, né? Alguém inventou isso aqui que era a mala, e aí nos tempos modernos, alguém melhorou esse processo. Melhorou o quê? Colocou aqui uma alça, colocou aqui umas rodinhas, né?
certo? Colocou uma fechadura aqui diferente, certo? Então, isso aqui é uma inovação. Então, aqui é uma inovação, certo? Então, modificou. A aula, como nós estamos fazendo hoje aqui, ela é uma inovação, né? Quando eu estou em sala de aula, eu uso um recurso digital, uso uma TV, o quadro branco lá com a caneta, aquilo é uma inovação, tá? Aquilo não é uma invenção, beleza? Quem inventou o quadro negro? Não faço nem ideia quem inventou, né? Mas a primeira vez aquilo foi uma invenção. E aí a pessoa, quando pegou o quadro negro, transformou num quadro branco que você pode escrever com caneta, aquilo é uma invenção com base em alguma coisa que já existe. Belezinha? O que vocês estão falando aqui? Oi, Milene. Não sei se estou falando, tem um aplicativo chamado Renda Fixa, que reúne... Isso, boa lembrança aí, Milene, eu não lembrava desse. Das maiores corretoras. E dá para simular. Maravilha, isso aí. É, legal. Legal, eu não lembrava desse. Bom, basicamente, né, essa era a coisa mais importante que a gente tinha para falar naquela aula. Aí, continuando aqui nessa... Outra coisa muito importante que a gente falou era a questão do tempo, né? A gestão do tempo, né? A gente até brincou aqui o que seria mais interessante, né? Qual a posição que você preferiria estar? O A, um jovem com um salário modesto, vamos pensar esse modesto, um salário mínimo, e um bilionário aos 89 anos, né? A gente percebeu aqui que o que separa, né, esses dois exemplos aqui é o tempo. É o tempo, né? E a gente percebeu que a gente gerencia muito mal o tempo, né? O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Então, se você perder dinheiro, você só perdeu dinheiro. Esse dinheiro você consegue recuperar ele semana que vem, mês que vem, daqui um ano. O tempo não. Eu até falei para vocês, né? Não adianta eu gosto de jogar videogame, né? Sempre que posso, consigo, mas não dá, tem um monte de coisa para fazer. Mas seria interessante, né? Imagine que a gente pudesse fazer isso, né? Que eu falasse, nossa, hoje eu vou guardar 1 hora do meu dia para que eu possa aproveitar no domingo. Então eu vou guardar 1 hora na segunda, na terça, quarta, quinta e sexta. Então vou ter 5 horas. Aí eu vou aproveitar, vou usar essas 5 horas no domingo para entrar trabalhar mais tarde na segunda-feira. Dá para fazer isso? Não. Por quê? Porque o dia só tem 24 horas, né? E a semana só tem 7 dias. Eu não consigo guardar isso numa gaveta. Agora, dinheiro eu posso guardar, eu posso perder. Tempo eu não posso guardar, mas eu posso perder. Então perceba, por isso que o tempo é muito importante. Então aí a gente falou da importância, né, de se controlar o nosso tempo. A gente precisa aprender a gerenciar o tempo, né? E aí a gente falou de quatro possibilidades aqui da gente organizar o nosso tempo, né? A gente falou da lei de Pareto, que é a questão 80-20, né? A gente falou do Parkinson, né? Que é um economista, que é para limitar o tempo, certo? A gente falou da técnica de Pomodoro, que são ciclos, né? E a gente falou também o planejamento mensal, que é uma outra ideia. Mas, de modo geral, a gente percebeu que todas elas têm alguma coisa em comum. Elas estão, na verdade, tentando organizar coisas que você faz dentro de um determinado espaço de tempo, certo? Que daí você limita, essa primeira parte aqui eu vou me dedicar a essa tarefa. Depois que acabar esse tempo, eu vou para a tarefa 2, e assim por diante, tá? Então, gerenciar tempo é algo muito importante também. A gente falou disso. Penúltimo aqui, para a gente quase encerrar. A gente falou da gestão de projeto, né? O quanto é importante definir, né, os objetivos, tem que estar claro,
metas intermediárias, né? Meios para se finalizar o plano. Então, de modo geral, o que, que a gente fez? A gente meio que estabeleceu uma reta, né? Onde eu tenho aqui o início, eu tenho aqui o fim, certo? E aí eu posso criar o que a gente chama aqui de algumas metas intermediárias. A gente pode chamar isso aqui também de checkpoint, né? Checkpoint, certo? Então, quando eu chego aqui, eu vou fazer uma análise. Ah, eu consegui chegar, consegui fazer, certo? E aí eu vou indo para as próximas etapas. Eu nunca vou daqui para lá. Eu crio etapas anteriores, eu crio metas. Então, por exemplo, quando a gente fala lá do TCC, aproveitando, a gente pega o TCC e quebra ele em algumas partes, né? A gente sabe que existem lá algumas questões, né? Tem lá resumo, né? A gente tem aqui introdução, né? Tem lá o referencial bibliográfico, né? Tem lá os objetivos, tem o desenvolvimento, tem lá a conclusão, né? A conclusão, e aí você vai fazendo etapas por etapa, né? Você vai fazendo etapa. Tudo bem que o resumo é a última coisa, né? Então a gente pode pensar aqui que o referencial aqui é o primeiro, os objetivos, né? Aí a gente pode pensar que isso aqui é o desenvolvimento, aí a gente vem para esse cara aqui, o quinto, e esse aqui é o sexto. Então, você organiza, você estabelece uma linha, né? Você estabelece. Então, você coloca aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5 e aqui o 6, tá? Então, é um projeto. Então, como é que eu vou criar esse projeto? Como é que eu vou organizar esse projeto? Tá? Então, a gente falou bastante disso aqui também, a importância, né, de se ter uma organização nesse contexto. Tá? Muito bem. E aqui, outra coisa que foi bastante legal foi quando a gente falou do público-alvo, né? A gente pensou no quem é o nosso consumidor, né? Para quem que eu quero vender o produto. A partir do momento que eu estou empreendendo, eu preciso saber quem vai comprar o meu produto, porque não adianta eu querer inventar alguma coisa e eu não saber quem é o potencial consumidor desse meu produto. A questão da segmentação do mercado, né? O mercado, sei lá, uma segmentação bem básica aqui, homens e mulheres, por exemplo, infantil, adulto, adolescente, né? Encontrar nicho de mercado. A gente falou, inclusive, que nicho de mercado são coisas, né, diferentes. A gente deu como exemplo, a indústria alimentícia, né? Restaurantes veganos, né? É um nicho de mercado. Então, é um nicho de mercado que tem sido explorado, tá? E tem tido bons resultados nos últimos anos. E a gente percebeu que isso é uma tendência, né? Lembra da tendência? Lá, a tendência é algo mais longo, né? E aí a gente definiu personas também. O que que era personas mesmo? Personas lá eu criava, imaginara. Eu imagino uma pessoa e essa pessoa ela tem valores, características, né? Características, né? E essas características elas apontam para o meu produto, né? Apontam para o meu produto. A partir do momento que eu identifiquei esses valores e essas características dessa pessoa fictícia, né? Fictícia que eu imaginei, então esse carinha aqui, ele é o meu cliente ideal. Ideal. É o cliente ideal que vai consumir meu produto. E aí o que que eu faço? Então, a partir do momento que eu criei essa persona, né? Eu traço daí, ó, uma região aqui. E aí eu vejo aqui nesse raio de ação, eu começo a perceber quem são as pessoas que estão acerca disso daqui.
E aí eu tenho o meu raio de ação, aonde que estão. Evidentemente, conforme se afasta aqui do centro, é as pessoas que têm menos coisas em comum com essa persona que eu criei. Quanto mais próxima do centro, mais comum elas têm. E quanto mais comum for os valores e as características, mais propensas a ela a consumir esse produto que eu estou empreendendo é maior, tá? Então, é claro que isso a gente falou disso aqui, beleza? Que é a identificação, né? A gente se aproveita dessa questão aqui do marketing para ajudar a gente a entender essa questão de persona. A gente falou, inclusive, sobre essa questão de persona, a gente falou sobre as gerações, né? A gente falou um pouquinho quais são os interesses de cada uma dessas gerações de forma superficial. A gente aqui não quer definir de forma clara e objetiva, porque isso é muito complexo, tem que fazer uma pesquisa de mercado mais ampla, tá? Aqui, né, aquela questão, né, do que é ciclo, do que é tendência, certo? E era isso. Deixa eu voltar aqui para vocês. Tranquilo, pessoal? Uma revisão aí muito bem superficial, só para a gente dar uma geral aí do que a gente falou nesses últimos 4 encontros, tá? E aí, então, como é que vai funcionar essa avaliação? Essa avaliação, ela já está disponível lá no Moodle, inclusive ela já está disponível, quem quiser já ir fazendo. Tem uma avaliação de administração de negócio e empreendedorismo, tá ok? Essa avaliação, ela vai estar disponível até quando, Flávio? Ela vai estar disponível até quarta-feira da semana que vem, à meia-noite, tá? Então, façam ela. Como é que ela tem que ser feita? Elas são respostas dissertativas. Isso vai ser escrita, João, perfeitamente, né? Eu não coloquei de alternativa, não. Que se fosse de alternativa, aí eu ia deixar ela no máximo até amanhã, entendeu? Que daí é só responder lá. Mas como eu quero que vocês escrevam para a gente poder ter, porque essa disciplina, tanto empreendedorismo como administração, por elas não serem, vamos dizer assim, o foco central do curso, elas são disciplinas que estão na periferia, vamos chamar assim, a gente precisa entender se vocês estão interpretando corretamente o que está sendo passado, tá bom? Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Fechado? Alguma questão aí de última hora? Então tá bom então. Pessoal, eu vou encerrar a aula, né? Deixa eu só parar aqui de gravar. Eu vou encerrar a aula então, vou liberar